Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Dançar. Colocar seu corpo em movimento. Corpos que mudam, fazem lindas curvas. Durante quase 10 meses se transformam em um lar, que nunca mais deixam de ser um lar. Que vibram, abraçam, que desabrocham em pura força, garra, determinação. Corpos que durante todo este tempo dançam, que dançam conforme o crescimento de outro ser. Eu estou aqui hoje com Juliana Gomes, mulher do movimento, da força, da coragem, de ser quem é e, acima de toda essa beleza, mãe de Baby Enzo enquanto profissional da dança, da moda e do mundo. Bem-vinda, Ju! Obrigada, nossa, fiquei emocionada com essa introdução. Que lindo! Muito! Nossa, poética, minha amiga. Você viu, gente? Vamos lá, Ju, bem-vinda. Tô muito feliz de estar com você aqui. Você é uma pessoa que muitas pessoas admiram, a gente estava falando sobre isso, inclusive. E eu queria primeiro que você contasse quem é você, por que hoje as pessoas te admiram, da onde que veio a dança da Ju e como tudo começou. Tá bom. Em primeiro lugar, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu admiro muito esse canal tão importante que vocês criaram. Prazer, para quem não me conhece, eu sou a Juliana Gomes, eu sou de São Roque, comecei dançando no interior. A minha jornada começou na ginástica olímpica, sempre no movimento desde criança. Eu comecei aos 3 anos na ginástica, aos 7 eu estava competindo, já indo para campeonatos grandes, e eu entrei no balé para melhorar a parte da dança do meu solo, que é um aparelho específico da ginástica artística. E aí quando eu entrei no balé, eu me apaixonei e quis deixar a ginástica para lá. E aí começa a minha história dentro da dança. Aos 11 anos eu conheci a Toshi Kobayashi. Sim, nossa professora. E aí fiquei com ela, né, por um período, até eu me machucar. E com 15 anos eu tive uma lesão bem séria, operei. Foi aí minha primeira pausa, resumidamente, né, na dança. Fiquei dos 15 aos 18 parada. Foi aí que eu comecei a modelar, que esse mundo da moda entrou na minha vida. Aí quando eu tinha 18 anos, a dona Toshi me reencontrou por esse mundo lá na Bahia, nada é por acaso, e aí ela me fez voltar a dançar. Foi nessa época que a gente se conheceu. Sim. Numa aula no Rafa. No Rafa, da dona Toshi. Da dona Toshi, que ela tava me colocando em forma para prestar audição. E aí quando eu tinha 19 anos, eu entrei pra Cisne Negro Companhia de Dança, fiquei lá por 6 anos. Dançamos muito tempo juntas, viajamos muito, temos muitas histórias. Depois de 6 anos eu resolvi continuar minha jornada de outra forma. A gente viajava muito, a gente mal parava em casa e eu queria ficar, já era casada, né, então eu queria ficar mais com meu marido. Tomei a decisão de parar de dançar em companhias. E aí eu comecei a modelar mais e dei uma afastadinha da dança, mas a dança não saiu da gente, né? E aí veio o convite para dançar com o maestro João Carlos Martins e a Orquestra Baquiana Filarmônica de São Paulo. Então aí veio o desespero de voltar à forma e aí voltei a dançar mais do que nunca, mas aí de uma forma independente, que é como eu tô até hoje, e é a forma que faz sentido para mim hoje, principalmente agora nesse meu momento de vida, mãe, mulher, fazendo outras coisas também, mas continuo dançando mais do que nunca e muito feliz. Muito feliz. Bem resuminho de tudo que ela já fez. Da minha história aí. Mas a gente conseguiria puxar várias pautas, tipo lesões, tipo a dona Toshi, tipo modelar na sua dança, inclusive, não só como modelo fotográfica, mas como bailarina, mas como bailarina também, porque também é um outro nicho. Aí depois a vida de casado, então dá pra gente falar sobre várias coisas hoje. Mas um dos principais pontos que eu trouxe aqui é sobre o maternar todo, porque eu acho que esse é um tabu muito grande, né, no mundo da dança principalmente. Eu acho que tem vários bloqueios e muito medo das mulheres de engravidar,
porque a gente Muito. lida com o próprio corpo enquanto dança. E aí eu queria que você contasse, Ju, assim, sempre foi uma vontade sua ser mãe ou não? Sim, sempre foi o meu maior sonho. Eu já até falei nas minhas redes, assim, que quando eu tava na escola, né, o pessoal falava, o que você quer ser quando crescer? Aí minhas amigas falavam, professora, médica, dentista, eu, mãe. Aí tipo, as pessoas olhavam pra mim assim, como assim? Eu quero ser mãe. Era uma certeza, sempre foi uma certeza muito grande na minha vida. Mas eu esperei chegar nos 30, porque a gente estava nesse meio da dança, que realmente é uma questão, né? E depois que a gente se torna mãe, a gente abre mão de algumas coisas. É possível continuar assim, eu continuo dançando, temos amigas que estão em companhias e dançam, mas a cabeça nunca mais para, são outras preocupações, né? Prioridade, eu acho que muda um pouco, Com né? certeza. Mas sempre foi o meu maior sonho, assim, sempre. Que legal. E assim, você passou por barra, né? Que você já falou em rede social sobre isso, de quando você teve a sua primeira gestação. Sim. E como é que foi tudo isso? Você imaginava que ia acontecer? Era um medo que já existia? Não era? Também é um assunto que as pessoas não falam. E a gente precisa falar sobre isso. Porque é isso, né? O corpo se prepara e aí, de repente, não tá mais. E aí você fala assim, gente, mas é o meu maior sonho. Ainda mais você, que sempre quis ser mãe. Sempre sonhei. Então, eu não... pra quem não sabe, né? Exato. Eu já falei, mas eu perdi a minha primeira gestação quando eu tava com 9 semanas. Foi bem no início, né? Tava com quase 2 meses ali. Mas não, eu não esperava, porque era algo que eu nunca tinha ouvido falar. Que era tão comum perder um bebê. Então, quando eu engravidei da minha primeira vez, eu fiquei muito feliz. Meu marido ficou muito feliz. Foi um momento que a gente queria. E a gente contou para os nossos amigos próximos, para nossa família, logo na primeira semana. E aí, quando eu fui fazer meu ultrassom de 9 semanas, o batimento já não estava mais ali, do bebê. E aí foi o maior baque da minha vida, foi o momento mais difícil da minha vida. Você acompanhou de pertinho, né? Foi muito complexo, muito foi difícil. Muito, E eu não sabia que era tão comum. Então, o que me ajudou naquele momento foi colocar no YouTube perda da primeira gestação. E eu ficava procurando mulheres que já tinham passado por aquilo para me confortar e para eu ver que ia ficar tudo bem, que ia passar. Porque quando você tá passando, você acha que aquilo nunca vai acabar. E que ninguém passa. E você se questiona, fala, por que eu? Mas por que comigo? Eu quero tanta gente que não quer dar certo. Mas a gente não tem que questionar, né? Que eu falo que Deus sabe de todas as coisas e tudo tem o seu momento. Mas é muito difícil. Para quem tá passando, é muito difícil. Mas o que me ajudou foi ver vídeos e conversar com mulheres que já tinham passado por isso. Vivido, né? Que tinham vivido e elas falavam, Ju, é um luto eterno. Porque eu me considero, hoje eu sou Juliana, mãe de 2. Um anjinho e o baby Enzo que tá aqui, graças a Deus. Mas eu me considero mãe de 2, porque teve o batimento, eu ouvi o batimento cardíaco, ele tava ali, meu bebê tava ali. Mas é muito difícil, é um luto que fica pra sempre. Acho que o tempo vai amenizando a dor. Sim. Mas fica sempre ali no coração, sabe? Não é fácil. Assim. Eu já conversei com várias mulheres sobre esse assunto, né? Porque eu trabalho muito com mulher. E durante a sua vivência, no momento que você estava vivendo, eu tive outras 2 amigas também que viveram a mesma coisa, assim. E eu nunca engravidei e não tenho essa experiência, mas sou profissional de saúde. E aí, algumas pessoas, tipo, vinham falar comigo como se eu entendesse, assim. Eu falava, gente, mas eu entendo muitas vezes do lidar com o luto. E aí, na maioria das vezes, tipo, isso ajudou muito. Porque por mais que eu não saiba da dor, que é realmente muito complexa, eu sei lidar com o momento do luto. E aí isso até que era bom, porque eu conseguia conversar sem ser aquela pessoa tipo assim, tá, meio que indiferente, sabe? Então ser empático, eu acho, nesse momento é o principal, assim. E a gente vê, né? A gente tem várias amigas que passaram por isso também, então é muito importante a gente trazer esse assunto, assim. E depois que eu demorei muito tempo pra abrir nas minhas redes sociais, eu demorei... O Enzo já tinha nascido quando eu falei que eu tinha perdido, eu acho. Foi quando você começou a falar que estava grávida do bebê Enzo, que você colocou que era um bebê arco-íris. É verdade, eu tava grávida dele, é verdade. Então eu demorei, sei lá, 1 ano após a minha perda pra me sentir forte pra falar sobre isso. E aí depois que eu falei, foi tão importante muitas mulheres vieram falar comigo.
E muitas, quando, assim, Ju, eu acabei de descobrir que eu perdi. Posso conversar com você? Eu falei, lógico, eu tô aqui, Sim. né? Eu sinto muito, eu entendo o que você tá passando, porque eu sei a dor, mas vai passar. É só o tempo, né? Então foi muito importante. E essa troca, né, que a internet traz é preciosa, assim, porque é uma rede, né? Sim. De apoio, assim. Sim, é muito legal. Eu acho É isso muito. A gente vai bacana. criando relações mesmo, assim, é muito, muito legal. E eu acho que todas as mulheres que já viveram tendem a procurar outras mulheres que já viveram isso. Com certeza. E falar uma entre as outras, né? E traz um conforto, Totalmente. E eu tenho até um relato de uma paciente minha que disse uma vez que o que mais incomodava nela eram as pessoas perguntarem, tipo, depois que ela tinha perdido, cadê o bebê? Porque encontravam ela, tipo, nos lugares, ela já não tava mais grávida, mas cadê o bebê? E aí ela ficava, tipo assim, gente, eu não consigo sair em sociedade porque as pessoas estão questionando. E aí eu não sabia o que responder. Olha que essa falta de empatia também, do outro. Né? E eu falo que o momento, eu descobri, né, que eu tinha perdido, e pra mim a parte mais difícil foi contar para as pessoas que eu não tava mais grávida, porque você gera uma expectativa na sua família. Tipo, a avó fica feliz, e aí a tia, e aí você contar. Essa é a parte, porque você já tá vivendo luto, e você tem que passar pra frente, isso é muito difícil. Tanto que, quando eu engravidei do Baby Enzo, eu esperei 14 semanas pra contar pra todo mundo. Eu e o Léo, meu marido, a gente guardou esse segredo entre a gente. Chaves. Porque deu muito medo de acontecer de novo, dá muito medo, né? Então, quando eu fiz 14 semanas que eu contei pro meu pai, pra minha mãe e pros amigos próximos. Aí, quando eu fiz 20 semanas, que foi lá em Joinville, no desfile da sua dança, aí eu contei pra todo mundo. Mas eu esperei muito tempo, assim, porque traz uma insegurança, né? Quem já passou, com certeza vai me entender. Com assim. certeza. E, Ju, como é que foi todo esse processo em relação a trabalho? Porque a gente sabe que você estava modelando na sua dança, modelando na vida, fazendo um monte de trabalhos, né, para as redes sociais, e aí, de repente, barriga, e aí agora, o que vamos fazer? E eu tava numa fase também, quando eu engravidei, eu tava dançando muito também. Eu tava dançando muito com o maestro. Foi uma fase que eu e o Fê, a gente tava... assim, um espetáculo atrás do outro, junto com a Sós da Sua Dança, com todo o resto que eu faço, né? E essa foi uma parte muito desafiadora, que você sabe que eu nunca parei, como você também não para, a gente ligada no 220. E aí eu consegui trabalhar até os meus 7 meses, porque minha barriga demorou muito tempo para aparecer. Então eu fiz foto da Sua Dança, eu fiz o catálogo da Sua Dança quando eu tava com 6 meses, sem parecer que eu tava grávida. Eu fazia umas poses que, claro, já tava mais inchadinha, mas eu conseguia fazer poses que disfarçavam. E aí, quando eu fiz 7 meses, eu fui pra Hollywood, a gente fez a campanha Eu Grávida mesmo, que foi uma campanha, acho que foi uma das campanhas mais importantes pra mim, porque eu tava num lugar de mulher grávida, bailarina, em evidência, pra mostrar que as mulheres podem sim estar grávidas, estarem de colê e continuar a carreira profissional, se quiserem, né? Foi uma campanha muito importante pra mim, eu tava bem barriguda. Assim. O Léo desesperado, você vai pra Hollywood grávida, eu vou. Eu lembro que umas semanas antes de você tinha comentado com a gente, eu vou pegar um avião, eu já falei com o médico, não sei o quê. E tinha todo o medo de ter a perda também. E aí tava eu já tava mais segura, mas tinha o medo. Mas aí casou tudo, eu falei, vou pros Estados Unidos, já faço um enxoval, já compro as coisas. Aí aproveitou tudo, né? Foi mesmo. Mas foi uma campanha muito importante, assim, então eu consegui trabalhar até os 7 meses. Aí, dos 7 até o Enzo nascer, eu fiquei parada, que foi muito difícil. Mas eu amei muito estar grávida, foi o meu maior sonho. Então, assim, eu tava realizada. Eu ficava em casa, eu ficava deitada, eu ficava olhando minha barriga, eu assistia filme. Eu me dei esse tempo, sabe? O que pegou foi o pós. Porque aí o pós, eu voltei muito rápido. A gente vai até falar de corpo e tudo mais. Mas eu voltei muito rápido pro meu corpo. Eu tive o Enzo, em 15 dias eu tava mais magra do que eu tava antes, por pura genética. Eu não fiz nada. Pura genética e dificuldade também, né? Porque o pós-parto não é. Meu Deus. Pra quem está só ouvindo, ela fez um socorro. A gente fica sem dormir. Tudo novo, quem sou eu, né? Realmente, são muitas coisas. E aí, eu me olhava no espelho, eu tava quem eu era antes, mas eu, ao mesmo tempo, não era quem eu era. E aí, esse pós foi muito difícil, porque eu já tava no corpo pra voltar a trabalhar, mas ao mesmo tempo o Enzo era muito pequeno.
E eu tava no corpo, mas não tava, porque dentro fica tudo diferente, então o pós foi mais difícil. E você fez aula grávida, né? Muito tempo também. Fiz até os 9 meses. O que muda muito nesse período, durante o balé em específico? Muda... Eu fiquei muito mais flexível. Isso fica Você até me falou. Eu te falei. A Jaque mandou, cuidado com o seu tornozelo, cuidado porque... A coluna, eu falei, coluna, cuidado, porque você vai ter muita relaxina, um hormônio que realmente aumenta muito, deixa mais frouxo tudo. E aí, no caso, a Juliana tem uma lesãozinha na coluna e no pé, e aí... Tem umas lesões aqui, né? E aí, podia acontecer alguma coisa. E eu tava... Nossa, eu fiquei muito flexível, assim, né? Isso eu senti muita diferença. Eu fazia aula até... Eu parava nos saltos, né? Porque o médico falou para eu não saltar, até pelo peso, enfim. Eu preferi... Nada eu arrisquei na minha gestação, pelo medo, pelo claro. Nada eu arrisquei. E claro que eu sentia a questão do eixo, né? Porque a sua barriga, o peso, então eu girava, eu era ousada, ia lá, tentava girar, fazia forte, mas assim, com o corpo, o Enzo ali, ó, rotação, mas eu fiz aula até os 9 meses. Eu lembro que eu tava com 36 semanas, eu tava na sala de aula lá com a Estê, ela foi maravilhosa e me acolheu muito nessa fase. Morro de saudades, que hoje eu não consigo mais fazer aula lá, pela distância aí, né, São Paulo, vida de mãe, mas eu tenho um carinho gigante por ela e pelo Eric também, que me acolheram nessa fase muito importante da minha vida, né. Mas eu fiz até os 9 meses, assim, claro que eu não ia todos os dias, eu ia 2 vezes por semana, mas estar em movimento na minha gestação foi muito bom. Pra cabeça e também pras dores, eu sentia que me ajudava a sentir menos dor, sabe? Sim. Não sei se movimentar. Se movimentar. E o corpo, né, a vida inteira em movimento, parado, nada assim, não era uma possibilidade pra mim. Então, eu fiz bastante fisioterapia pélvica também, né, pra me ajudar. Boa. Mas dancei até os 9 meses. Eu tenho foto, eu barrigudíssima lá na aula. O pessoal fala, nossa, parece fazer Grand Prix e o Enzo vai nascer. Vai sair. E eu tava lá. Mas ótimo. Aí, muitas mulheres falam sobre o arabesque, né? Que vai subir o arabesque e a barriga tá tipo dilatando. No meu caso não tinha arabesque. Era o tangível. Assim, ó, no máximo 45, porque não tinha. É curioso, porque realmente a pelve já faz uma antiversão e aí não tem pra onde ir mais, assim, não vai subir realmente. Eu nem tinha cambrê também, nem tentava, porque me dava aflição até, sabe? Sim. Então, porque é muito doido, né? Você tem um ser humano ali. Tem uma barriguinha ali, né? De quase 9 meses. Mas foi muito bom. Eu falo que foi um momento muito mágico ter dançado com o Enzo. Dentro de mim, assim, foi... Eu lembro da sensação, assim, sabe? Foi muito especial. Foi muito, muito especial. Eu vou guardar pra sempre, assim. Muito gostoso. E tem um vídeo muito fofo da Ju, não sei se todo mundo já viu. Atrapalhada batida. Que é do Enzo na sala de aula com ela, vendo ela dançar. E aí é muito isso, né? De você tá com ele antes, aí agora depois, Total. E aí ele lá sentadinho, assim, brincando. Foi um dia que eu tinha que ensaiar, que eu ia dançar com o maestro, porque eu voltei também muito rápido, né? Quando eu tinha 45 dias pós-parto, eu voltei a fazer aula. Pra minha cabeça, não voltei me cobrando. Eu sempre fui muito... Depois que eu saí da companhia, eu fui muito gentil com a minha dança, assim, mudou uma chave. Porque a partir do momento que eu comecei a dançar independente, a dança é pra mim, e é pra fazer sentido. Porque quando a gente tá numa companhia... Às vezes não faz sentido. Às vezes não faz sentido, a gente dança o que a gente não quer, porque você é contratado ali, né? Você tá de segunda a sábado, segunda a sexta dançando, e você é uma peça dentro daquela companhia. A partir do momento que você dança independente, hoje eu danço como a Juliana, então as pessoas me contratam Juliana bailarina, então tem que fazer sentido pra mim. Então eu sou... A partir daquele momento eu fui muito mais gentil com a minha dança, sabe? E eu só aceito dançar o que faz sentido e o que me deixa feliz. Claro. E aí eu voltei nesse meu pós-parto com 45 dias pra minha cabeça. Assim, sendo muito gentil também. Nossa, corpo, imagina, até hoje. E também reconhecendo, assim, né, de que, tipo, você não estava conseguindo ser a Juliana mãe maravilhosa que você poderia ser estando em casa sem fazer alguma coisa. Então eu acho que é importante também. Tem mulher que às vezes
julga a outra do tipo, nossa, 30 dias saiu de casa e foi fazer não sei o quê. Como consegue deixar a criança? E às vezes precisa, para ela poder estar com a criança, ela precisa sair de casa. Eu acho que tem uma frase que eu levo muito pra minha maternidade, que faz sentido pra mim, pra outras pode não fazer. Exato. Mas cuidar de mim pra cuidar dos meus. Eu preciso cuidar de mim pra eu estar bem pra cuidar do Enzo. Eu preciso estar feliz pra estar feliz pra ele, sabe? E eu não sou a pessoa que consegue ficar em casa. Eu nunca fiquei em casa. A gente sempre trabalhou, viajou muito. E então, voltar pro balé foi uma terapia pra mim, assim, reconhecendo os meus limites daquele momento, reconhecendo as mudanças do meu corpo. Eu fui muito gentil com o meu corpo o tempo todo. Eu não me preocupei ao longo da minha gestação quanto eu ia engordar. Eu comi tudo que eu queria. Eu engordei pouco porque aconteceu, mas eu não fiz nada pra engordar pouco. Não fiz nada pra voltar ao meu corpo. Quando eu decidi que eu queria ser mãe, eu coloquei na minha cabeça, esse momento vai ser pra ele. Aconteça o que acontecer aqui, eu vou lidar depois. Eu vou me cuidar porque é importante pra mim, mas sem esse julgamento estético, assim, sabe? E se eu engordasse muito, eu sei que não é fácil, ainda mais pra gente que sempre trabalhou, né, com padrões e tudo mais, que estão sendo quebrados ao longo do tempo, graças a Deus. Mas a gente tem uma autocobrança, né? Ainda mais, né, pela nossa história e tudo mais. É muito grande, né? Muito grande. Mas eu consegui me desvincular disso, assim, sabe? Então eu voltei pra sala de aula, eu tinha emagrecido muito rápido, mas minha barriga, e ainda fiz cesárea, né? Tentei parto normal, mas acabou evoluindo pra uma cesárea. Então pensa, tava tudo fora do lugar. Essa parte de baixo tava inchada. Minha barriga é diferente hoje em dia. As pessoas falam, nossa, você tem o mesmo corpo. Eu não tenho, esteticamente pode até parecer, mas não tenho. Eu tenho aqui embaixo um pouquinho mais saltadinho e tudo mais. Mas é esse olhar de gentileza, assim, caramba, eu fui casa por quase 10 meses. Eu gerei o ser humano, então vamos voltar com calma. E foi esse meu retorno pra dança foi assim. E aí, né, nesse vídeo, até voltando, a pessoa foi pra lá e pra voltar. Esse vídeo que você falou do Enzo na sala de aula, eu tava me preparando, ele tinha o quê? Uns 3 meses, 4 meses, mais ou menos. E eu ia dançar com o maestro, eu tinha pouco tempo pra ensaiar, então eu fui ensaiar sozinha, minha mãe foi junto comigo, levou o Enzo, eu tava sozinha na sala, e ele ficou vidrado me assistindo, aí ele bateu palma no final, eu quase infartei. E ontem, inclusive, eu dancei, né, com a Unil, companhia de dança, que hoje eu faço parte, que é uma companhia super legal, que a gente vai 2 vezes por semana, e a gente tem essa liberdade também, de dançar o que faz sentido hoje, né? Eles me respeitam muito nesse meu momento de vida, né? E aí ontem eu dancei 2 espetáculos de contemporâneo, e aí foi a primeira vez que o Enzo foi me assistir no teatro. Ai, socorro! Ele ficou quietinho, assistindo. Ele assistiu, são 17 minutos de coreografia, ele ficou sentadinho assistindo, assim, foi muito especial. Imagina, ter ele na plateia, foi o momento mais especial da minha vida, assim, dançar pra ele. Eu sempre sonhei, né? E ontem aconteceu. Que demais. Foi muito fofo. Que demais. Muito legal isso tudo. E assim, Ju, vamos falar um pouquinho sobre essa parte mais corporal, porque a gente sabe o quão difícil e também são realidades muito diferentes de mulheres para mulheres. Total. Não tem nem como a gente colocar num padrão, porque não vai existir, e eu acho que o erro mora aí, das pessoas quererem padronizar, tipo, é normal engordar X quilos e perder em X meses. Tipo, não, cada um. Muito particular, não dá pra... Não dá pra julgar, e eu acho que é um momento que não dá pra julgar. Até o Mi sempre fala, né? Tipo, durante a maternidade, cospe pra cima que cai em você. Se tem uma coisa que, assim, não dá pra fazer na maternidade, é julgar. Tipo, a palavra julgamento não existe. Não dá. E ainda mais depois que você vira mãe, você vê o absurdo que é você apontar o dedo pra outra mãe, pra outra mulher. Gente, mulher é muito... cada um, sabe? A gente é foda. A gente é muito forte. Aí depois que você vira mãe, então você vê, fala, como assim? Alguém tem coragem de julgar uma mãe? Tipo, ninguém sabe as batalhas internas. E tem, pior que tem. Mas essa questão do corpo também é muito relativo mesmo, porque eu tenho uma genética muito parecida com a minha mãe. Você conhece minha mãe? Minha mãe também tem o mesmo corpo do que eu, igualzinho, assim. E minha mãe come muita besteira, e eu também, e a gente tem dificuldade de engordar, e a gente perde peso muito fácil. Mas a minha mãe engordou 30 quilos na gestação. Ela? Tanto da minha irmã
e do meu irmão. A minha, ela engordou 20 e poucos. Mas ela engordou 30 e ela voltou pro corpo depois. Mas foi muito lento. Eu engordei 9. E a gente tem a mesma genética, a gente come as mesmas coisas. Então, assim, é muito relativo, não dá pra ter esse... Não dá pra existe. Não existe um padrão, entendeu? Não tem como. E assim, falando da parte de amamentação, né, Ju? Você tinha silicone e você até falou sobre isso nas redes quando você fez o explante e tudo mais. Como que foi isso? E você esperava poder amamentar, não poder? Como é que foi isso? Foi a maior questão da minha maternidade, foi na verdade. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Foi a maior, assim. Eu coloquei silicone quando eu tinha 20 anos. Você me conheceu, sim, né? Com silicone foi um sonho meu. Fui muito feliz. Muito. Com silicone, curti. Fiquei 10 anos. Só que depois de 10 anos eu tinha que ou tirar... Ou fazer de novo, né? Ou trocar. E aí, só que naquele momento, quando eu fiz 30, não fazia mais sentido pra mim. Eu me enxergava de uma outra forma. E aí eu resolvi fazer o explante, tirei. Então, assim, eu coloquei o silicone pela auréola, né, pelo bico do peito e tirei por baixo. Então eu mexi bastante no meu seio. E aí, quando eu disse que você tem 20 anos, apesar de sempre, né, ser mãe, ser sempre o meu sonho, eu não parei pra pensar nisso. Você acha? 20 anos? Colocar silicone, imagina, né? E aí, nem pensei nessa questão da amamentação e o médico também não me orientou. E aí, quando eu fui tirar, eu fiz, nossa, com um médico maravilhoso e ele falou pra mim, ele falou, olha, a gente mexeu bastante no seu seio, a sua cirurgia anterior também, né, teve um corte dos ductos, então a gente não sabe como vai ser. Né? O seu sonho. Quando você tirou, você já estava querendo engravidar ou não? Ainda não. Eu ainda, assim, sabia que eu queria ser mãe, mas eu não tinha uma data. Uma data. Eu tava deixando a vida me levar, né, naquele momento, assim. E aí ele falou pra mim, ele falou, talvez seja uma questão. Tá. E aí eu sou muito, assim, prática em algumas coisas. Eu falei, tá, vamos ver. Só que na hora que você tá passando, a praticidade vai embora. Junto com os hormônios, né? Aí o Enzo nasceu e eu tentei muito amamentar. Eu tive, assim, nos primeiros dias, né? Você teve leite, você produziu, foi tudo normal. Sim, só que assim, desde que eu coloquei silicone, eu sempre tive muita aflição no seio. Muita aflição. Sim. Assim, de não deixar o Léo encostar, eu tinha muita aflição. E eu até pensava, eu falava, gente, se eu tenho aflição do Léo encostar, imagina o meu filho um dia, né? Mamar aqui. Como é que vai ser? Só que eu não parava pra pensar tanto. E aí depois que eu tirei, eu falei, vamos ver se essa hipersensibilidade passa. Não passou. Aumentou. Então eu tenho uma hipersensibilidade no seio, assim, de aflição mesmo. Né? Eu falei, não, mas eu vou tentar amamentar, né? Aí tentei, a Monique, minha amiga de infância, ela é enfermeira e consultora de amamentação, ela me ajudou muito, ela ia fazer a laser, que machucou. Só que aí teve um momento que eu tinha tanta aflição e nunca, assim, desde que eu nasceu, eu nunca gostei, porque sempre foi muito aflitivo pra mim. E só que eu me julguei muito, eu falava, gente, eu tenho que amamentar, é aquela coisa. Aí eu entrava na internet. Aí, o melhor leite é o leite materno. Só que a minha realidade não estava sendo igual das outras mães. E aí vem aquele julgamento de todos os lados. E aí o Léo também falava, não, fórmula a gente não pode dar. Eu li na internet que fórmula é muito... E aí começava todo mundo falar, aí que eu comecei a ficar mal. Meu pós-parto foi muito difícil, assim. Eu tive um baby blue, assim, muito forte, por conta da amamentação. E aí, graças a Deus, não tive nada com o Enzo, assim, né? Porque tem vários casos de depressão e tudo mais. Eu não tive, graças a Deus, eu sempre fiquei muito com ele, assim, mas eu chorava o dia inteiro. Eu ficava muito triste, sem motivo. E muito por conta desse julgamento da amamentação. E aí, teve um dia que me marcou muito, que aí eu tava amamentando ele e, sem eu perceber, eu comecei, tipo, me apertar, assim, me arranhar de aflição. Na hora que eu olhei, eu tava inteira machucada aqui. Aí o Léo, eu não tinha percebido, aí o Léo falou, Ju, o que aconteceu?
Eu falei, meu, não sei. Aí ele, não, olha, você tá inteira arranhada. Eu falei, foi amamentando mesmo. Aí ele falou, não faz mais Não tá sentido, fazendo vamos falar com a sentido. sua médica. Aí eu fui conversar com a médica, com a pediatra, eu falei, ela falou assim, Juliana, parou. Não faz sentido. Tem que ser bom pros dois. A partir do momento que torna uma coisa ruim, você tá passando esse sentimento pra ele, né? Vamos mudar o caminho, tudo bem, você não é menos mãe. E aí eu entendi que eu não sou menos mãe por não ter amamentado, né? Gostaria, não deu, tudo bem, sabe? E aí o Enzo tá aí correndo forte, graças a Deus, mas foi uma questão muito importante. Pelo mesmo fator corporal, dos julgamentos das pessoas, das falas que as pessoas colocam, da obrigação que tem que ser o leite materno. E, tipo assim, quem falou? Se, assim, olha o sofrimento. Não, pra que passar por isso? Foi bem pesado, assim. E todas as minhas amigas próximas amamentaram e amamentam. E aí você ficava... E aí que eu me comparava. Esse é o tal problema de você se comparar também. Cada um tem a sua história. Você não pode se comparar. Só que naquele momento, né, eu olhava pra ela e falava, putz, se elas estão conseguindo, por que eu não? E aí vem, né? Mas aí virou uma chave, assim, do dia pra noite. Quando virou essa chave, minha maternidade mudou. É verdade. Foi leve. E aí me trouxe também essa possibilidade de trabalhar e de voltar um pouco pra minha vida. Foi como tinha que ser, assim. E aí eu entendi, quem quiser julgar, julga. O problema é da pessoa. Exato, eu sei que eu estou vivendo, né? Exato. Acho que no momento que a gente começa a entender isso, a vida fica mais leve, sabe? Vamos falar, falem. Sabe? Só eu sei o que eu tô passando. Não tem como outra pessoa se colocar no meu lugar. Né? Não tem. É exatamente isso, assim. E eu acho que isso a gente leva pra tudo, né? Pra rede social, pra amamentação, pra corpo, pra tudo, assim. Tudo. E como a rede social é uma vitrine, e hoje você trabalha muito com isso, né? Eu acho que até você consegue mostrar ali um pouco da sua realidade, mas lógico que ela não vai ficar filmando ela arranhada, tipo assim, qual o nexo, né? Não faz sentido nenhum. E até eu demorei muito tempo pra falar da amamentação no meu Instagram, até às vezes eu tinha muita foto do Léo dentro de uma mamadeira, porque acho que foi tão legal essa conexão que ele teve também. Então, sempre a última mamadeira é o Léo que dá até hoje, desde antes de ver. Só que eu nunca consegui postar nossa, não, as pessoas vão ver que eu não estou amamentando. E aí assim, ainda tem aquela briga interna, né? Tipo, julga quem quiser julgar, mas é aquela briga, né? Assim, o Instagram, assim, é um problema até, principalmente no meio da dança, né? Hoje, assim, a gente vê que essa nova geração está se comparando cada vez mais e por causa do Instagram, né? A gente tem que lembrar que o que a gente posta é 1% e olhe lá da nossa vida. Exato. Né, a gente até pode compartilhar alguma dificuldade, mas no momento que você tá lá no fundo do poço, você não vai ficar postando, Você nem tem vontade de filmar, você nem quer. Nesse momento você fala assim, nossa, por que minha vida tá exposta ali? Tipo, eu também nem preciso disso. Você tá tão vulnerável. Tipo, no meu pós-parto que eu tava muito mal, eu não compartilhei, porque eu tava muito mal. Eu não conseguia me expor dessa forma. Depois eu contei, mas já tinha passado. Então não dá pra se comparar, sabe? Literalmente não dá pra se comparar. Não tem como, não façam isso, por favor, em casa. Nossa, por favor. Né? Por favor, em casa. E vamos agora para um outro momento, Ju. Um outro momento. Depois, agora vendo o Enzo, a gente sempre brinca, né? Que às vezes você fala, gente, eu sou mãe. Todo dia. Gente, eu sou mãe, calma, eu sou mãe. E a gente sempre pergunta pra Ju, né, assim, o que mudou pra você, Juliana? Porque pra nós, tipo, que somos amigas da Ju, nada mudou, assim, a Juliana continua igualzinha. E aí, às vezes, a gente até esquece, tipo, realmente, ela é mãe agora, tipo, tem uma criança lá na casa dela esperando ela. E aí, o que pra você mudou? E se ainda demora pra cair sua ficha, assim, porque já vai fazer 2 anos. Daqui a pouco. Falta pouco, não tem Falta pouco. E aí, isso é uma loucura. É uma loucura, porque ao mesmo tempo que tudo mudou, nada mudou. É muito doido. Eu acho que a partir do momento que você é mãe, você sempre tá entre 2 mundos, assim. Igual, pós-parto, você tá entre, tipo, o céu, que é o amor, nossa, aquela fofura e aquela escuridão do hormônio. Você sempre tá nesses 2 mundos, assim. E eu tô sempre nesses, tipo, nossa, eu sou mãe, e nossa, quanta responsabilidade, minha cabeça não desliga, e, né, nunca descanso, e ao mesmo tempo, tipo, nossa, Juliana, eu ainda sou eu, atrapalhada, 1000 sonhos, viajando, trabalhando, não sei. Então,
é isso, tudo mudou e nada mudou. Mas eu sinto que o que mudou é realmente essa questão da responsabilidade. Hoje, tudo que eu vou fazer é pensando nele. E o que eu mais sinto na minha vida, assim, pessoal e profissional, é a questão do planejamento. Isso mudou muito pra mim, porque eu sempre fui do mundo, né? Quem me conhece sabe. Então, assim, Juliana, que meu trabalho é assim, né? Juliana, então, semana que vem a gente tá indo pra Paris trabalhar. Tá bom. Fechei minha mala e fui. Eu não posso fazer isso hoje. Tipo, tá bom, vou fechar minha mala. Não, eu tenho o Enzo. Tá, pra eu ir pra Paris, quem vai ficar com o Enzo? Como vai ser? Quantos dias? Minha mãe que me ajuda com ele, e o Léo fica também. Eles podem? Minha mãe vai estar aqui? O que ele vai comer? Tá tudo em ordem? Então, assim, essa questão da logística foi o que mais mudou na minha vida, assim. Essa questão de voltar a dar satisfação o tempo todo pra alguém, porque eu tenho satisfação pra minha mãe hoje em dia. Que minha mãe que fica tipo, mãe, então, eu tenho que gravar com a Jaque, você precisa ficar com isso porque o Léo está trabalhando. Mãe, é muito doido isso. Isso foi uma mudança gigante, mas muito especial ter minha mãe perto de novo. Sim. Isso é muito e legal. Isso é muito legal, né? Porque muitas filhas, quando se tornam mães, elas ou se afastam muito da mãe, ou elas se reaproximam muito da mãe, porque elas veem na mãe aquilo que elas não entendiam quando a mãe era chata. Nossa! Tipo, nossa, eu xinguei tantas vezes minha mãe chata, e adolescente principalmente, né? Muitos adolescentes fazem isso. E a gente sabe que talvez o Enzo, com 15 anos, vai falar horrores, tipo, que você é chata. Estou preparada. Mas essa aproximação, assim, com a sua mãe foi muito bonita. Foi de ver. demais, assim, a minha mãe mora ela São fica Roque. entre aqui e lá, né, hoje, mas ela mora em São Roque. Então, em minha vida é sempre muito corrida, eu sempre viajando muito. Então, a gente se falava todo dia, mas a gente se via, às vezes, sei lá, igual você. Igual eu, pois é. Sua mãe tá no interior uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. A vida vai, né, te consumindo, assim. E quando o Enzo nasceu, a minha mãe tá comigo desde o dia 1. Eu saí do hospital, ela tava me esperando em casa. E a gente se reaproximou de uma forma, ela é minha melhor amiga, eu não consigo me ver longe da minha mãe. Hoje eu falo, mãe, o Enzo vai crescer, mas você não vai sair daqui. Olha só. Tipo, não vai, a gente vai continuar juntas, o Enzo vai embora e você vai continuar perto, porque é muito lindo, assim, a gente se reaproximar, mas com uma outra cabeça. Total. Que é isso que você falou hoje. Depois que o Enzo nasceu, eu falei, mãe, desculpa por tudo. Hoje eu te entendo, e realmente. A frase você só vai entender quando você se tornar mãe, é muito verdade. É muito verdade. Você só vai entender sua mãe quando você se torna mãe. E você passa a admirar sua mãe, se você já admirava antes, 1 milhão de vezes mais. Minha mãe criou 3, meu pai trabalhando fora o dia inteiro, sozinha, cuidando da casa. Olha, falou, como ela fez isso? Como? Eu com 1 tô doida, com 3. Que força, sabe? Que é surreal como você passa a olhar a sua mãe de uma outra forma. É lindo, assim. Eu sou muito privilegiada de ter ela pertinho e da nossa relação ser tão incrível mesmo, assim. E do Enzo tá crescendo com a avó, né? Que acho que não tem nada mais precioso que isso. Assim, é linda a relação deles, assim, Sim, sério. total, demais. Demais mesmo. E, Ju, na parte de trabalhos com o Instagram, que aí você fotografava na época, não sei o que, engravidou, você pegou muitos trabalhos como mamãe bebê? mamãe bebê? Ou como mãe mesmo, gestante? Porque tem marcas, né, de gestante, tem coisas, eu não sei se isso chegou até você. Chegou, eu trabalhei bastante grávida. As marcas me procuraram, assim, de roupa, de creme. Isso foi muito legal. Eu fiquei meio que nessa incógnita, né? Será que eu vou conseguir? Eu lembro. E no fim acabou fluindo super, assim. Mas ainda é um mercado que, como o mercado publicitário que contrata modelos para serem bailarinas, que a gente, né? Eu trabalho muito nesse universo de modelo / bailarina. E fico muito feliz quando acontece, né, de contratarem uma bailarina de verdade para fazer as campanhas. Sim. A gente sabe que não é. Não é a realidade. Não é a realidade. Mas eu acho que é até bizarro. Por que eles não contratam pelo menos uma bailarina para fazer curadoria? Assim? É grave. Tipo, é muito grave. É grave. E a gente vê coisas, assim, absurdas, né? E acontece muito no mundo da maternidade. Ao invés de eles contratarem mulheres que estão gestantes, eles contratam uma modelo e colocam uma barriga falsa pra fazer foto. Acontece muito isso. Tô chocada. Eu só descobri quando eu fiquei grávida. Que as marcas me procuravam e tal, mas aí mandavam, que peças que você quer pra gente fazer esse trabalho. Eu olhava e falava,
gente, mas essa barriga não é de verdade, tipo, e dá pra ver. E é a mesma coisa, assim, por quê, né? Exato, Tem tanta gente pra trabalhar, tanta gente precisando, mas eu, graças a Deus, consegui, fluiu muito, e no meu pós também, assim, a gente... O Enzo, eu até fiquei muito nessa questão, se ele ia aparecer no Instagram, se não ia, eu demorei até pra mostrar ele, demorei, né? Sei lá, mostrei ele quando ele tinha 2 meses. Mas E as tem pessoas gente que muito- postam, né? E as pessoas, né, tipo, ai, mostra o Enzo, a gente quer ver. E eu falo, gente, eu não sei ainda se eu vou querer mostrar ele. Só que aí, eu sempre dividi muito minha vida na rede social. Desde sempre, assim, eu mostrei quem sou eu. E o Enzo é a maior parte da minha vida hoje, é meu maior presente. Como que eu não vou Você não ia mostrar conseguir esse meu nem- lado? Eu não ia ser eu. Exato, você não ia conseguir seguir com o seu A Instagram. rotina assim. é ele, junto com minhas outras, mas ele é minha principal parte do dia. E aí foi fluindo, eu comecei, e ele adora, né, você conhece? Ele adora. Ele vê uma câmera, ele já faz... É muito Gente, fofo. não dá, ele adora, é muito natural. Então eu senti isso, eu nunca vou forçar ele a aparecer no celular. Ele gosta, câmera, ele adora fazer foto, ele é muito espontâneo, ele é muito social. Nossa, tipo, muito. E aí as marcas começaram a procurar ele também, assim, então né? foi impressionante, assim, a gente tem parcerias com lugares muito legais, assim. Até agora ele é o garoto Pompom. A Pompom procurou a gente fechou um trabalho muito legal com eles. Tipitoy, que é uma marca de tênis que eu conheci por causa da Lau, nas pontas. E eram tênis, assim, que eu queria muito usar, que eu fazia questão. E aí, no fim, a gente conseguiu... Então, assim, foi fluindo, sabe? Nada forçado, mas ele adora, assim. Ele super vai, é muito fofo. Ele é muito fofo. Até quando ele quiser, se ele não quiser, enfim, a gente vai... Eu acho que é isso também, dá liberdade pra essa escolha, né? Tem muita gente que fala que é a criança que precisa decidir isso e tal, mas eu acho que a criança precisa decidir no momento que ela tem consciência do que é isso. Né? E por enquanto, quem tem consciência são vocês. E também respeito quem não quer mostrar, e super entendo também. Sim. Quem não mostra o rosto da criança. Acho que é isso, você não tem que julgar quem quer mostrar e quem não quer mostrar. E faz o que você cada quiser. Um faz, sabem? É uma coisa muito bem conversada entre eu e o Léo, Você e o Léo. sabe? O Léo é total low profile. Sim. Ele mal aparece no meu Instagram, até, assim, sempre eu tô com o Enzo. É raro o Léo aparecer, ele não posta nada no dele. Ele é um excelente repostador. Ele reposta, mas ele é totalmente fora desse mundo, assim. Mas ele super incentiva e apoia a gente, ele faz nossos vídeos, então é uma coisa muito bem conversada. Então é de cada família, sabe? Totalmente. E cada um tem tudo suas bem. escolhas. É. As marcas que você trabalhava antes de engravidar continuaram com você? Ou teve realmente um momento em que você falou assim, nossa, deu ruim aqui agora? Calma lá. Assim, teve algumas que continuaram, algumas que não. Teve algumas, assim, que nem é o perfil da marca de fazer foto com gestante, mas elas fizeram questão de estar comigo nesse momento, que demais. Sabe? A Alside teve comigo, a Mini Wee teve comigo, a Só Dança nem se fala, né? Foi muito, a da Só Dança, que une o nosso universo da dança, foi muito legal o feedback que a gente teve das mulheres enxergarem isso, sabe? Tipo, uma bailarina, uma modelo que tá ali nesse momento de vida. Porque muitas são descartadas, né? Totalmente. A gente... É descartável. Eu ia falar uma coisa, vamos deixar pra lá, tudo bem? Que pode ser comprometedora, mas já ouvimos, assim, histórias de meninas que vão entrar em companhia e na audição, assim, você é linda, mas você quer ser mãe? Tipo, a menina tem 18 anos de idade e ouvi isso. Como assim? A gente já viu de perto. Como Não, assim? e aí você pensar que a companhia vai meio que barrar no sonho daquela pessoa porque ela quer ser mãe, tipo... A pessoa nem sabe ainda. E isso é muito comum, assim. E aí também tem companhias que super apoiam, isso é legal. Tem companhia que apoia o retorno também, porque eu acho que isso é muito importante. Também entender que a mulher, num momento de retorno, ela não vai voltar com a performance que ela estava antes de parar, é outro corpo. Também não sair, por exemplo, voltou, semana que vem tem espetáculo, tá? Tipo, não, gata, não vai dar. Mas acontece. Viu? Deixa eu ficar quieta. E acontece. Sei de histórias que é cruel.
Eu conheço É uma crueldade com o corpo que da a pessoa mulher. teve que voltar voando e a pessoa tava lamentando. Sim. E a direção não tava nem aí. Tipo, tá, mas eu estou te pagando, sua licença acabou, você vai pro espetáculo semana que vem. Tá, mas E o respeito eu acabei com de o corpo. parir. Como assim? O corpo é... Assim, o Enzo tá com 1 ano e 5 meses. Eu sinto que meu corpo, apesar de eu ter voltado esteticamente, né, pro meu corpo Sim. muito rápido, mas tudo mudou de eixo, de... tudo, gente. eu ainda tô Força. pra trás. Força, nem se fala, imagina. Tônus, tudo. E fora a parte hormonal mesmo, da questão da relaxina, aquilo que você falou que se sentiu mais elástica e tudo mais, ela demora pelo menos 6 meses pra sair no pós-parto. Então, tipo assim, minimamente em 6 meses, que hoje é o que a gente tem de licença maternidade, ainda vai estar os hormônios acontecendo, né, no pós-parto. É. Como que você coloca de novo uma bailarina pra dançar em 3 meses, sei lá, E pós-gestação? acontece muito. E quer que ela esteja no palco, quer que o leite não vaze, que o figurino não fique sujo. Tipo, gente, não vai dar. É uma loucura. Não vai dar. É uma loucura. E É um aí tem suicídio, lugar- é um homicídio, na verdade. tem lugares que apoiam, assim, você tá amamentando, então traz seu bebê. Exato. E tem lugares que não querem nem saber. Tipo, mas aí é muito difícil, né? Porque é aquilo, a mulher quer continuar a sua vida, porque quem escolhe ser bailarina ama. Não tem Sim, como não você tem ser bailarina como. se você não ama. Não vai A ser. carreira, apesar de ser difícil e tudo mais, você tá ali dando sangue. Aí você quer voltar também para se reconectar. Eu falo que a dança me ajudou a me trazer de volta e me reconectar. Quem sou eu, Juliana? Foi na dança que eu me reencontrei, sabe? Uhum. E aí a pessoa quer voltar, mas ao mesmo tempo tem essa pressão. Enfim, daria pra ficar falando E a pressão disso. estética, a pressão do todo, né? Muito. Cadê o seu corpo de antes? Quem é você? Por que você ainda não tá do jeito que você era? E aí fica querendo que a bailarina volte a ser o que ela é, que faz muitas meninas, mulheres que ainda não são mães, não quererem engravidar. Por medo de perder o emprego, por medo de da companhia em si não apoiar, por medo de ficar assim, tá, e agora o que eu faço? Porque eu vou perder meu emprego, eu sou PJ, e aí em dezembro vai acabar meu contrato e eu vou ter o filho em março. Meus 3 últimos meses de grávida, tipo, ninguém vai me apoiar, e o pós-parto eu não tenho contrato. Então, assim... É bem difícil. É muito complexo, muito complexo, tem a questão, né? além de voltar, é infinito, né? Assim, mas tem a questão das turnês, de muitos lugares, de Não você tem leva. que deixar o seu filho. E eu admiro muito essas mulheres que conseguem ir. Elas têm uma força gigante de seguir, sabe? E é isso, não tem como julgar, porque ninguém sabe o quanto é difícil você deixar seu filho também seguir o seu sonho. Sim. Porque, né, seu filho também um dia vai crescer e é importante a gente seguir, mas eu também entendo as mulheres que ficam em casa. Sim. Não dá pra se comparar. Esse é o fim, mas eu acho que o mundo da dança se abriu um pouco para essa questão da maternidade nos últimos anos. Muito. Quando eu era adolescente, quando a gente era mais nova, as primeiras bailarinas, enfim, elas abriam mão de ser mães para serem bailarinas. Isso sempre foi assim, a maioria, né? Eu acho que quem uma lida uma regra da galera geral que trabalha com o corpo, esporte, balé, moda, eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com o próprio corpo chegam a pensar, tipo assim, não vou engravidar porque meu corpo vai mudar. E você vê muitas bailarinas, foram primeiras bailarinas e que abriram mão da maternidade, mas nos últimos anos eu vejo as primeiras bailarinas sendo mães. A gente vê as meninas da Royal, é muito legal, elas levando os bebês. As meninas, tenho amigas que dançam na Rússia, né? E elas contam que as companhias deixam os bebês ficarem na sala. Tipo, estão no ensaio, aí o bebê tá ali no tapetinho e a mãe fazendo, aí o professor pega, e aí o outro colega que olha. Lá eles são muito legal, abertos. Né? Eu sinto que aqui no Brasil está um pouquinho atrasado ainda. Eu não vejo essa liberdade. Eu acho também que é uma questão. Lugares. É uma questão das companhias no Brasil serem muito jovens. O público das companhias do Brasil é de 30 anos para baixo. Tem poucas mulheres de 30 anos pra cima. Acho que tem uma questão de salarial também, né? Exato. É difícil viver com um salário de bailarina no Brasil. E aí, muitas vezes, não tem como uma mulher de 35 anos, às vezes, sustentar uma criança. Sendo bailarina aqui no Brasil, infelizmente, né?
Que é uma realidade diferente lá fora em muitos lugares. Exato. Né? Eu mesma saí do mundo da dança muito por não ter como sustentar o que é o meu sonho de vida. Tipo, não dá. Não dá. E eu adoraria ficar dançando, adoraria dançar como a gente dançava antes e tal, mas tem coisas que não dão. O caminho de ser bailarina independente me trouxe essa liberdade, assim, de conseguir, né, valorizar o meu trabalho, precificar, vamos dizer assim, o meu trabalho. Então eu consigo ganhar mais do que estar numa companhia, ter essa liberdade de dançar o que faz sentido para mim hoje e também fazer minha agenda. Então eu consigo estar com o Enzo, eu consigo ensaiar quando eu posso, eu consigo também trabalhar em outras coisas para ganhar mais dinheiro, né, que a gente está nesse mundo. Então foi uma escolha que também veio por questão financeira junto. Assim, né? Acho que no Brasil a realidade é diferente, artística, né, gente? Um pouco triste, mas é a verdade. Infelizmente, a gente vive aqui e a gente tem que explorar essas coisas. Quem sabe um dia melhore. Se Deus quiser, espero que as próximas gerações falem, gente, lembra quando os bailarinos eram desvalorizados e ganhavam um pouco no Brasil? Isso mudou. Olha aqui, as companhias recebendo os filhos. Exato. Tem um playground para as crianças na companhia. Quem sabe, né? Assim. Mas eu acho que a sua dança com a campanha que você apareceu grávida fez um serviço gigante para a sociedade da dança de forma geral, né? Foi muito legal. Porque mostrou que sim, você pode ser bailarina e pode ser mãe, pode estar dançando ou ter corpo que você quiser e continuar dançando. Foi muito legal. Assim. E as mulheres me mandavam mensagem: Ju, eu tô me vendo em você tá representando a gente aí como mulher grávida. Foi muito legal. E a sua dança trabalho com eles há muitos anos. Né? Eu amo demais, eles são minha família. Mas pessoas que estão há menos tempo podem afirmar que é uma empresa que é um exemplo a ser seguido de receptividade com as mães. Eu viajo muito com eles e acabo viajando sem o Enzo porque eu trabalho demais, eu gosto de dar muita atenção pro Enzo e acabo que eu tomo uma decisão que ele fica mais confortável aqui, às vezes, apesar de ser difícil ficar longe por uns dias. Mas eles sempre falam, Ju, traz o Enzo. A Laudo nas pontas, né, às vezes vai pra lá, ela leva ali, o Adri leva a Malu, tipo, é uma empresa que respeita, sabe, a maternidade, isso é muito importante. Se todas as marcas e companhias e escolas pensarem assim um dia, eu acho que vai deixar a maternidade mais leve também, sabe? Com certeza. E muitas pessoas quererem, de fato, também serem mães, né? Mesmo sendo bailarinas. Com certeza. Porque é o que faz, muitas vezes, limitar isso. Muito legal, Ju. Eu amei conversar com você. Se tem sentido que eu falei que eu fico nervosa. Lógico. As pessoas não imaginam, mas a Jaque sabe que eu fico nervosa. Eu tô tímida. Suando. Eu sou tímida. As pessoas não imaginam que eu sou tímida, mas eu sou muito tímida. Quando eu tô assim no celular, parece que não, mas eu sou muito tímida. Ela é quietinha. Embaixo dessa camisa eu estou suando de nervoso. E eu me enrolo nas palavras, eu não sei se fez sentido, mas pelo menos eu falei tudo muito de coração. Assim, sim, total. Eu acho que era isso que eu queria trazer mesmo. E onde que as pessoas te acham? Nas suas redes sociais? Qual que é? Fala para as pessoas. Tá bom. Eu tô sempre postando sobre maternidade, balé, minha vida no meu Instagram, que é o Enzo, @Juliana Gomes. É bem fácil de achar. E eu tô mais ativa no Instagram mesmo, porque tempo de estar em outras redes sociais não tá tendo. Tá dando. É difícil conciliar tudo com a maternidade, mas dá. A gente vai respirando e também, se não der conta de tudo também, tá tudo ótimo. Tá tudo bem. É isso. Um beijo enorme. Dias conversando. É que nesse a gente vai desligar a câmera e a gente vai continuar papeando aqui. Bora. Eu amei, Jaque. Obrigada. Curtiu esse episódio? Que tal deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para que possamos melhorar e ficaremos super felizes em falar com você. Não esquece de deixar o seu like e ainda dá para você nos avaliar nas nossas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou na sua plataforma favorita, é claro. E se você tiver alguma sugestão de temática ou convidado para os nossos episódios, manda lá no nosso Instagram, @NadancaPodcast. Estamos de olho em você. Até a próxima!